Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Estamos iniciando mais uma transmissão ao som de Ademar de Campos, grande ao Senhor. Vamos lá, vamos entrando, se conectando. Iniciamos mais uma transmissão. Sejam bem-vindos, amados irmãos, graça e paz, bom dia. Estamos entrando nessa live ouvindo Ademar de Campos, grande ao Senhor. Use agora esse momento, comece a adorar o nosso Deus, reconhecer que Ele é grande, sobre toda a terra e céus. Nosso Deus é soberano, irmãos. Por isso nós podemos iniciar esse dia louvando ao Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Vamos lá, louve ao Senhor nesse momento. Toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre nos ajuda. Bom dia, meus amados, graça e paz. Irmãos estão chegando aqui. Estamos ouvindo Ademar de Campos, grande ao Senhor. Louve a Deus agora. Comece a adorá-lo, exaltá-lo. Prostre-se na presença de Deus em louvor e adoração. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos Vamos lá, irmãos. Louve ao Senhor. Exaltemos o nosso Deus, agradecemos seu santo nome. e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em Declare a sua confiança no infinito amor de Deus. É muito bom podermos iniciar a nossa transmissão com essa música tão bela. Ademar de Campos, grande ao Senhor. sobre São Paulo e sobre o Brasil. Só tu és o Deus. Todo joelho se dobrará, Senhor. Só tu és Deus. Só tu és o Deus eterno. Sobre, profetize, igreja. Só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. Não há outro Deus. Não há outro Deus. Sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra e céus. Aleluia, Jesus e céus, o Senhor e céus. Aleluia e Que bom, é bom iniciarmos a nossa transmissão hoje, Devocional da PIB, com essa belíssima música do Ademar de Campos, grande é o Senhor.
É muito bom, irmãos, podermos estar juntos novamente nesse domingo pela manhã, podendo nos reunir aqui, nos reencontrarmos virtualmente para prestar o nosso culto a Deus. É muito importante podermos reconhecer que nosso Deus é grande, não é? Dias em que a Terra está atravessando por uma fase bastante dramática, a calamidade está declarada, mas sabemos que nosso Deus é soberano, é Senhor sobre toda e qualquer situação. Deus, Ele continua no governo, no controle, para que os seus propósitos se cumpram. E por isso que nós o adoramos, o exaltamos, reconhecemos a Tua graça, o Seu amor e misericórdia. É muito bom estarmos novamente juntos, estamos aqui com 13 irmãos conectados. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom, irmãos, podermos contar com a sua presença. Vamos lá, nos ajude, divulgue esse link para que outros irmãos possam participar conosco. Eu quero saudar todos que estão aqui. Vejo a irmã Maria, Quinelato, a Cida, a irmã Silene. Nós temos aqui conosco a Eunice, o Benedito, a Cleide, a Samara, o Pedro Quinelato, o Luciano, o Paulo, a Sandra. É muito bom podermos contar com vocês aqui. Vamos lá, queridos, nos ajude a divulgar os links, compartilhe aí no seu WhatsApp com outros irmãos da igreja, para que todos nós juntos possamos nos reencontrarmos e adorarmos a Deus. O pastor Neymar também chegou aqui agora. É muito bom, irmãos. Vamos lá. Grande é o Senhor. Foi a música que nós ouvimos, Ademar de Campos. Vamos ouvir uma outra canção. Enquanto isso, nos ajude. Vamos compartilhar o link para que mais irmãos possam estar conosco nessa manhã. O Leandro também, lá de Olímpia, chegando aqui. Vamos lá, vamos louvar o Senhor com mais uma música. Do Ademar de Campos. Deixa eu ver uma outra canção. Os irmãos podem também sugerir uma música, se vocês desejarem. Já ouvimos Grande é o Senhor. Vou colocar Ele Exaltado. Vamos ouvir Ele Exaltado. Deixa eu digitar aqui. Se você quer aprender inglês, preste muita atenção. Vamos lá, vamos compartilhar o link. Enquanto isso, nos louvemos ao Senhor com esse cântico, Ele é Exaltado. Temos 14 irmãos conectados, podemos aumentar significativamente a participação dos queridos. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Vamos louvar o Senhor agora com essa música. E convido aí na sua casa a louvar ao Senhor com essa canção. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Vamos lá, irmãos, louvemos ao Senhor, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Como é bom podermos louvar o nosso Deus com essa canção. Cante aí na sua casa agora com os seus. Eu não vou cantar aqui porque os irmãos sabem que vai prejudicar. Mas louve ao Senhor agora. Para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
Amém, irmãos. Como é bom podermos iniciar essa transmissão ouvindo esses dois cânticos, grande ao Senhor e Ele exaltado, do nosso irmão em Cristo, Ademar de Campos, né? É muito bom podermos essa manhã estarmos juntos novamente, estamos aí com 18, 19 irmãos conectados. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aí com nossos irmãos, estamos lá também com o Robson, lá de Niterói conosco. Robson, Alê, nosso forte abraço. Temos uma alegria muito grande dessa família que foi bênção em nossa igreja quando esteve conosco aqui em Pompeia. O Elcio está conectado com a gente, a Aline. Vamos lá, que coisa boa, é muito bom poder ver os irmãos participando do nosso Devocional da PIB, nosso culto online. Irmãos, e aí, você está sentindo falta da comunhão fraternal, desse momento que nós nos encontramos, estamos juntos, né? Temos realmente já aí um tempo muito significativo de quarentena. Os irmãos têm recebido pelo Facebook, também pelos grupos da igreja, né? Hoje é o 19º dia, já são 19 dias que nós estamos em quarentena e realmente temos sentido muita falta da comunhão dos irmãos, estarmos juntos, louvando, adorando o nosso Deus, praticando, não é, a comunhão fraternal. E precisamos, amados irmãos, continuar orando, intercedendo ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar para iniciarmos esse momento de congregarmos, né, virtualmente, por meio dessa mídia. Quero convidá-lo, feche seus olhos agora, vamos falar com o nosso Deus, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nosso Deus amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, estamos em Tua presença nessa manhã e exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. Reconhecemos que Tu és Senhor sobre todas as coisas, Tu governas, ó Pai, sabiamente, ó Deus, e sabemos que Tu és, ó Pai amado, um Deus de amor, de misericórdia. Tu és um Deus, ó Pai amado, que ouve o clamor do Seu povo, da Sua igreja. E nessa manhã, ó Pai amado, nos reunimos em nossos lares, aqui, Senhor Deus, para podermos, ó Pai, mais uma vez, orarmos uns com os outros, ó Deus, intercedermos, também, ó Pai amado, ouvirmos a palavra do Senhor. Ó Deus, que seja um momento de fortalecimento, um momento de encorajamento, momento, Deus querido, que possamos mais uma vez declararmos a nossa fé, a nossa confiança e, ó Deus, a esperança que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por estarmos juntos, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá, amados irmãos, aproveite esse momento aí, estamos aqui já com 21 irmãos conectados. Compartilhe esse link, não é? E também você pode apresentar esse motivo de oração, deixar uma palavra para a igreja, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento. Aproveite que estamos aqui juntos e você pode fazê-lo, ok? Então vamos usar aí os comentários para expressarmos aquilo que aquilo que desejamos expor. Queridos, eu quero lembrar os irmãos que nós temos feito essas transmissões, né, todos os horários, né, que eram nossos cultos. Né? Então, na quarta-feira, às 20 horas, domingo pela manhã, às 9 horas, às 9 horas. Então, a nossa igreja tem se reunido continuamente, não deixamos de fazê-lo, virtualmente, não lá no templo, mas aqui em nossas casas, por meio desse encontro virtual. Então é muito importante que o irmão se programe, se prepare, esteja conosco aqui, participando e possamos aí juntos louvar a Deus, orarmos e também ouvir a sua palavra. Nós sabemos que a nossa nação hoje, né, o nosso presidente, ele fez um clamor ao povo de Deus, né, um clamor à igreja de Jesus Cristo, para que nós oremos ao Senhor e possamos também interceder a Deus por tudo que está ocorrendo na nossa nação. Ontem eu soltei uma nota no grupo do WhatsApp da igreja, também aqui na página da igreja no Facebook, dando uma orientação aos irmãos sobre como devemos proceder. Primeiro,
eu coloquei a importância, sim, nós atenderemos o clamor feito por nosso presidente, né, para que nos unamos em intercessão por nossa nação. Nós jamais nos omitiremos em nosso dever cristão de interceder diante de Deus, né, Deus nosso Pai. E desde o início da pandemia, os irmãos têm sido testemunhas disso, os irmãos têm participado. A nossa igreja está mobilizada em oração, nós não temos deixado de orar, clamar ao Senhor. Inclusive, no último dia 30 agora, a igreja participou da mobilização que a nossa convenção, a Junta de Missões Nacionais também, promoveu de oração em prol da nossa nação. Os irmãos estão lembrados disso e hoje também, da mesma forma, nos unimos a todo aquele que confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, a todo aquele que é regenerado por Deus, a orarmos e intercedermos pela nossa nação. Quanto à questão do jejum também, na nota que eu soltei, eu esclareci algo muito importante, né, porque os irmãos sabemos que a prática do jejum ela é bastante plural, digamos assim, várias igrejas adotam vários procedimentos, mas nós temos ensinado a igreja como a palavra de Deus nos ensina acerca da prática do jejum. É importante mais uma vez dizer, e na nota eu falo sobre isso, quanto ao jejum, nós não pautamos a sua prática como forma penitencial e de autopunição, né, como muitos têm praticado. O sacrifício perfeito, único e aceitável a Deus foi realizado por Jesus na cruz, né, pelo nosso Senhor, e nós temos plena certeza e convicção disso. Portanto, para nós que somos discípulos de Jesus, o jejum bíblico sempre ele é precedido pela oração, né, aquela oração que se deleita na presença de Deus, naquele clamor sincero, naquele clamor de um coração quebrantado, humilde na presença de Deus, em que orando ao Senhor, clamando ao Senhor, nós de fato nos abstemos do alimento porque reconhecemos que o alimento maior está na nossa intimidade, na presença de Deus. Então, o jejum não é instrumento de troca, não é instrumento de barganha ou de tentar atrair a atenção de Deus. Nós não cremos nisso, eu não ensino isso. Mas jejum, sim, é uma prática bíblica que é precedido pela oração, pela intimidade com Deus. E eu tenho tanto prazer na presença de Deus, estou tão comprometido em clamar ao Senhor, que a hora passa, o tempo passa e o meu corpo ele não necessita do alimento físico porque se alimenta da presença de Deus. Então é isso que eu creio, é isso que eu ensino à igreja acerca da prática do jejum, ok? Nós não fazemos achando que porque vamos jejuar nós vamos mudar a vontade de Deus. Eu não creio nisso, não é isso que eu ensino à igreja. Então é muito importante que nós, sim, estejamos conscientes disso, da prática que a palavra nos fala. E também coloquei na nota que jejum sem oração não tem valor algum. Não é? Então não adianta simplesmente eu me abster do alimento e ficar sem comer, achando que isso vai ter algum efeito de consagração, de clamor a Deus. Ao contrário, não é? Isso não tem valor nenhum. Mas que nós possamos sim, em oração, e à medida que essa intimidade com Deus ela vai crescendo, possamos realmente nos abster para continuarmos na presença do Senhor, clamando a Deus por nossa nação. E o terceiro ponto da nota que eu soltei é que o jejum não deve ser imposto a ninguém, ok? Jejum é uma prática, uma disciplina espiritual que nós devemos sim fazê-la conforme já orientei, mas quem quiser jejuar, ok? Jejue, se você decidir jejuar nesse processo de oração, de clamor, de intercessão, e a hora vai passando, e deu a hora do almoço, deu a hora da janta, e você continua orando, clamando ao Senhor, então você deve fazê-lo conforme Jesus fala. Lá em Mateus 6, 16 e 18, Jesus fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então essa é a orientação do Senhor Jesus acerca do jejum, como devemos praticá-lo. Jamais o jejum deve ser instrumento de holofote e de mostrarmos uma piedade ou uma santidade hipócrita, ok? Então, eu quero de fato conclamar os irmãos. Irmãos, vamos sim clamar pelo nosso Brasil, precisamos. Hoje é um dia especial, é um dia em que a Igreja do Senhor está se reunindo e precisamos orar ao Senhor, precisamos clamar a Deus, crendo que Ele ouvirá a nossa oração e pedindo que a vontade de Deus seja feita, não é? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus fala: seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Precisamos orar para que Deus, em meio a toda essa situação, a vontade dele continue sendo feita e o seu nome seja glorificado. Irmãos, quanto à prática da oração, hoje, um momento que vamos dedicar mais tempo, precisamos estar orando. Eu quero aqui lembrar aos irmãos, os irmãos estão lembrados, como eu falei no início, que a nossa denominação se mobilizou no último dia 30 para orarmos pelo Brasil, e ali eu compartilhei com os irmãos diversos motivos de oração. Talvez você não saiba, pastor, pelo que eu devo orar, não é? Quais são os motivos importantes? Os irmãos têm dois caminhos. Um, aquelas imagens que já estamos compartilhando há 19 dias, e também aqueles pedidos de oração que está na página do Facebook da igreja, aqui na página do Facebook, o print das imagens que eu coloquei, seguindo aquele horário de 24 horas. Ali você vai ter todos os motivos de oração pertinentes a essa fase que estamos atravessando, esse período de calamidade. Só vou pontuar os principais, aqueles que estão em negritos. Precisamos orar, clamando a Deus, pedindo que o Senhor realmente nos abençoe, não é? Impedindo que haja proliferação desse vírus e a morte acentuada de brasileiros em razão desse vírus. Precisamos orar para que Deus ele abençoe os cientistas, né, dando-lhes sabedoria, inteligência e capacidade para descobrir a cura, né, para esse vírus. Nós precisamos orar pelas famílias, precisamos orar para que Deus tenha misericórdia das cidades e as autoridades. Precisamos orar em favor dos mais pobres, irmãos. É uma fase muito difícil. Louvado seja Deus pelas medidas que o governo tem tomado, né, procurando de alguma maneira amenizar o sofrimento dos mais pobres, ou daqueles que não estão na categoria de mais pobres, mas também estão sendo prejudicados com, por exemplo, os profissionais autônomos, né? O governo vai estar concedendo essa ajuda de R$600 por mês, então, por 3 meses, salvo engano. Então, precisamos continuar orando para aqueles que estão hoje passando mais dificuldades. Se você souber de alguém, não feche o seu coração, mas que você possa dividir o que você tem com alimento, aquilo que for possível, aquilo que estiver ao seu alcance, dividindo o que você tem, ok? Então é muito importante. Se porventura, algum membro da igreja estiver passando alguma necessidade, por favor, não fique quieto, me fale, né? Manda uma mensagem para mim sem constrangimento algum, que nós vamos mobilizar a igreja uns aos outros, irmãos, para que venhamos ajudar uns aos outros, tá ok? Então, esse isolamento ele vai continuar por algumas semanas, não sabemos quanto tempo vai ser ainda. Eu estava vendo algumas estimativas falando mais um tempo significativo, não quero alarmar nada, mas precisamos estar bastante atentos e sensíveis às necessidades uns dos outros. Eu não quero que o irmão, membro da Primeira Igreja Batista em Pompeia, congregado da nossa igreja, passe por necessidade. A palavra de Deus sempre nos orienta primeiro aos domésticos à fé. E também, na medida do possível, podendo ajudar alguma pessoa, também a igreja avaliará as condições. Mas você que é irmão em Cristo não pode passar por privações básicas nesse momento, tá certo? Então, por favor, nos
contate. Me fale comigo, por favor. Manda mensagem no particular para que a gente possa estar unidos e socorrendo uns aos outros. Também precisamos orar ao Senhor, né, para que Ele capacite as autoridades federais a atuarem pelo bem do nosso país. Nós sabemos que é um momento em que o oportunismo político de muitos se sobressaltam, não é? Em detrimento do povo. E isso é repugnante aos olhos humanos e também aos olhos de Deus, certamente. Mas que Deus realmente possa dar sabedoria aos nossos governantes, seja municipal, estadual ou federal, para que nossa nação possa lidar com tudo isso. Precisamos orar, clamar também ao Senhor pela economia do nosso país. Já falamos um pouco sobre isso de outra forma, a necessidade que Deus dê estratégias, inteligência aos empresários, né, para que eles possam saber contornar essa crise, lidar e descobrir também novos caminhos para o seu negócio. Precisamos, irmãos, orar, clamar ao Senhor pelas lideranças, pelos pastores das igrejas, para que possam ter força, saúde, inteligência, sabedoria para lidar nesse momento. Precisamos clamar por aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, aqueles que não conhecem Jesus, que essa calamidade possa, Deus possa, de maneira tão graciosa e misericordiosa, promover um grande avivamento, não é, que a igreja de Jesus se desperte, seja vivificada, que a igreja possa abrir a sua boca, testemunhar do Evangelho da cruz, que as pessoas possam arrepender de seus pecados e receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Precisamos, irmãos, clamar ao Senhor por isso. Precisamos continuar orando pelos profissionais que estão lidando diretamente, no enfrentamento dessa crise, os profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros, por aqueles que trabalham nos hospitais, profissionais da saúde. Precisamos continuar orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Né? Aqueles que estão indo trabalhar, nós temos aí uma parcela da população que permanece nos serviços básicos, em farmácias, supermercados. Irmãos, olha quantos motivos nós temos para orar. Né? Então, que nós juntos, nesse contexto que o nosso país atravessa, possamos realmente, de verdade, clamar, interceder ao Senhor. Precisamos também nos lembrar e orarmos pelas famílias, pelas pessoas que estão em situação de isolamento. Muitas pessoas que com isso têm estado mais deprimidas, mais tristes. Precisamos orar também por esse motivo. Amados irmãos, que nós possamos, como Igreja do Senhor Jesus, cumprir o nosso papel, clamando e intercedendo ao Senhor nosso Deus. Vamos então, ciente de todos esses motivos de oração, mais uma vez agora, orar ao Senhor. Eu quero pedir ao irmão que você possa unir a sua família no dia de hoje, no melhor horário em que vocês puderem em suas casas, estejam reunidos, estejam juntos, clamando e intercedendo por nossa nação, pelos motivos que temos apresentado aos irmãos, ok? Isso é muito importante, eu conto com vocês. O irmão Maranzato também está colocando aqui, ele pede oração pelo seu avô, que ainda está na UTI, e eles cancelaram todas as visitas por causa do coronavírus, não é? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, atualizado o motivo de oração. Eu não consigo ver todo o motivo escrito, mas os hospitais realmente têm lidado com essa situação de maneira muito forte, né? Então vamos orar também pelo o avô do Maranzato, o pastor Samuel, salvo engano, né, Maranzato? Estou citando aqui de memória, se eu errei, me perdoe, tá? Mas precisamos, irmãos, clamar ao Senhor, precisamos orar ao Senhor. Então vamos orar agora, eu quero convidá-lo aí na sua casa a fechar os seus olhos, a orarmos juntos, clamarmos, que você possa orar comigo, não é? E possamos aí orar ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, mais uma vez, ó Pai, a sua igreja se reúne e estamos diante da tua presença. Estamos juntos agora, Senhor Deus, em um só espírito, em um só clamor ao Senhor.
Pai querido, nós queremos suplicar ao Senhor, ó Pai amado, por nossa nação, suplicar ao Senhor pelo mundo. Ó Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque cremos e sabemos que Tu és soberano e Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Ó Deus amado, sabemos que a Tua vontade será feita, e nós te exaltamos, te glorificamos. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor por nossa nação, pelos nossos governantes, clamamos ao Senhor, ó Pai amado, pelas famílias, ó Deus, clamamos ao Senhor, ó Pai, pelos enfermos, clamamos ao Senhor pelos profissionais da saúde, Senhor Deus, clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos empresários, ó Deus, pelos empregados, ó Pai, clamamos ao Senhor por aqueles que estão em suas casas, ó Deus, deprimidos, ó Deus, clamamos ao Senhor, ó Pai amado, por aqueles que estão nesse momento sem ter o que comer, Senhor Deus. Clamamos ao Senhor, ó Pai amado, por aqueles que se encontram desesperançados, ó Pai. Nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus querido, que o Senhor venha, ó Pai amado, intervir, ó Pai amado, que o Senhor possa, ó Deus querido, de um modo soberano, Senhor Deus, cumprir seus propósitos, ó Pai. Ó Deus amado, dê a sabedoria, dê inteligência aos nossos governantes, ó Pai, para que eles tomem decisões certas, ó Pai. Ó Deus querido, que a Tua igreja, ó Pai amado, esteja sensível, Senhor Deus, à necessidade de seus irmãos. Ó Pai amado, que nós possamos estar prontos a tirar daquilo que temos em nossas casas, ó Pai amado, do nosso alimento, Senhor Deus, para socorrer nossos irmãos que têm menos do que nós, ó Pai, de modo que nenhum filho do Senhor, ó Pai amado, venha passar necessidade, Senhor Deus, que estejamos sensíveis, ó Pai amado, à dor do outro, Deus, ao sofrimento do outro, ó Pai, e nós não nos fechemos em nós mesmos, nós não, ó Deus amado, venhamos ignorar, ó Pai amado, o que o outro está passando, Senhor. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor por aqueles que, ó Deus querido, não são nossos irmãos em Cristo, ó Pai, mas são pessoas, ó Pai, que também, ó Deus, necessitam, Deus, da Tua intervenção. Nós sabemos de pessoas, ó Pai, que não têm tido recursos, ó Pai, para pagar o sustento básico, Deus amado, de fazer aquilo que é o mínimo, Senhor Deus. Ó Pai amado, tem misericórdia, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor tem confiado, segundo a prosperidade de cada um de nós, possamos socorrer de maneira que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor Deus. Ó Deus, dá-nos discernimento nesse momento, Pai. Dá-nos, ó Pai amado, mais fé nesse momento, Senhor Deus. Dá-nos, ó Pai, realmente, ó Deus querido, a atitude correta, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória, Senhor. Ó Deus querido, nós também clamamos ao Senhor pelo pastor Samuel, ó Deus querido, o avô do irmão Maranzato, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida desse homem, ó Deus, desse servo do Senhor. Ó Pai amado, que belo testemunho de vida ele tem, um homem que o Senhor resgatou, ó Deus, que o Senhor fez, ó Deus amado, o chamou para o ministério, ó Deus querido, e ele pôde, Senhor Deus, ao longo de sua vida, da sua jovialidade, da sua força, servi-lo, ser uma testemunha viva de Cristo Jesus, e agora, Senhor Deus, já com a sua idade mais avançada, o seu corpo enfermo, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa fortalecer o seu filho, ó Pai amado, que o Senhor possa, ó Pai amado, fazer a sua vontade em sua vida. Ó Deus, para nós que cremos em Jesus Cristo, momento, ó Deus amado, da nossa morte, da nossa partida, não é para nós de desespero, ó Deus, mas ao contrário, é momento, ó Deus amado, de grande alegria, porque sabemos que seremos recebidos, ó Pai, pelo Senhor, em Teu reino, Senhor Deus amado. Sabemos, ó Pai amado, que, ó Pai amado, para nós aguardamos, ó Deus amado, esse momento que há de se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. Ó Pai amado, fortaleça o pastor Samuel, traga conforto, ó Deus, aos seus familiares, ó Pai, seus filhos, seus netos, ó Deus, para que, ó Deus amado, quando chegar o momento, ele possa, ó Pai amado, a família possa estar confortada por Ti, ó Pai. Sabemos que é um momento em que, sem dúvida alguma, sentimos a dor, ó Pai amado, sabemos, ó Pai amado, que é um momento em que não é fácil para nós, ó Pai, termos que nos despedir, ó Pai amado, por um pouco tempo daqueles que amamos, mas é para nós um conforto indelével, Senhor Deus, sabermos que estamos com o Senhor. Ó Pai, se vivemos, vivemos por o Senhor, se morremos também,
para o Senhor morremos, ó Pai, porque estaremos eternamente diante da Tua presença, sem mais, ó Pai, o pecado, sem mais a dor, sem mais o sofrimento, sem mais as agruras dessa vida, Senhor Deus. Ó Pai, que o Senhor cumpra a sua vontade na vida do pastor Samuel, que o Senhor cumpra a sua vontade na vida de seus familiares, ó Pai, que o legado que ele está, ó Pai amado, deixando, construindo, seja para o louvor da Tua glória, Deus querido. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque sabemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Obrigado por estarmos juntos nessa manhã reunidos, nós te louvamos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos orar também, nós temos o Paulão pedindo oração pela cunhada Márcia, né, que vai fazer quimioterapia. A Heloísa também ontem pediu oração por uma jovem, Maiara. Precisamos também estar orando pela Maiara, uma situação bastante difícil que ela está vivendo, em razão da enfermidade, a sua mãe. Então vamos estar orando ao Senhor, irmãos, por esses motivos. O Simão também tem algum outro motivo de oração, o irmão pode colocar aqui. Se eu não vi agora, os irmãos depois verei, vamos estar orando e também compartilhando com a igreja. Vamos orar mais uma vez então. Ó Pai, o Paulo coloca diante do Senhor a vida da sua cunhada Márcia, que vai iniciar a quimioterapia. Ó Deus querido, nós suplicamos a Ti que, ó Deus, o seu corpo, ó Pai amado, possa ser forte, possa ser resistente e possa, ó Pai amado, combater essa enfermidade, Senhor Deus, que ela tem. Ó Deus querido, que nós também clamamos ao Senhor para que a Márcia possa, nesse momento de dor, de tratamento, ó Deus, receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo o Teu grande amor para com ela, reconhecendo que, ó Deus, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, reconhecendo que Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ó Deus querido, que a Márcia também seja atraída a Cristo Jesus, que ela possa crer no Teu Evangelho, Senhor Deus, que ela possa nascer de novo, ó Deus, por meio da ação do Senhor em sua vida. Clamamos ao Senhor pela Maiara, Deus querido, que a Luísa também pediu oração, Senhor Deus. Ó Pai amado, da mesma forma, seja com ela, com a sua mãe, Senhor Deus. A família tem sofrido, não tem sido um momento fácil, Senhor Deus. Ó Deus, que nesse momento de dor, que nesse momento de angústia, ó Pai, nesse momento em que reconhecemos a fragilidade humana, a nossa pequenez, a nossa limitação, haja quebrantamento, Senhor Deus, haja o reconhecimento do Evangelho da salvação, que as pessoas possam, Senhor Deus, voltar-se, Deus, para o Senhor mediante a audição do Teu Evangelho, Senhor Deus querido, que haja, Senhor Deus amado, a fé verdadeira em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, mover, ó Pai amado, nesse tempo que vivemos, trazendo um grande avivamento, ó Deus, para a sua igreja, ó Pai. Ó Pai, perdoe os pecados da sua igreja. A tua igreja tem sido uma igreja tão apática, Senhor Deus, uma igreja que tem, ó Deus amado, dormido com o mundo, Senhor Deus, que tem adulterado contra o Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia do seu povo, ó Pai, traga um despertamento, Senhor Deus, quebrantamento, Senhor Deus, confissão de pecados, ó Pai, que o teu povo, ó Deus amado, possa arrepender-se da idolatria, Deus, arrepender-se, ó Deus querido, de amar as coisas do mundo e não amar ao Senhor, não ter prazer no Senhor, ó Deus querido, tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, ó Pai, perdoe as nossas faltas, ó Deus. Ó Pai amado, Tu és soberano, Tu és Senhor, somente o Senhor, ó Deus amado, pode promover, Senhor Deus amado, aquilo que necessitamos, ó Pai, aquilo que clamamos ao Senhor nessa manhã. Ó Deus querido, que sejamos mais intrépidos, ó Pai, sejamos, ó Deus amado, cheios do poder do Teu Espírito Santo, que o fruto do Espírito Santo seja evidenciado em nossas vidas, ó Pai, que o temor ao Senhor, que o amor ao Senhor, que o amor à Tua palavra, que o amor à Tua igreja, que o amor aos perdidos, ó Deus, seja, ó Deus amado, renovado em nós, ó Pai, que a Tua igreja possa voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu lhe peço isso, ó Pai, lhe suplico por isso, ó Deus, e que nós possamos testemunhar da nossa fé, da nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar, então, orando, intercedendo. É muito importante, em nossos lares, permanecermos em oração. Nós estamos aí com 25 irmãos conectados, mais irmãos chegaram, ficamos felizes aí pela participação.
e é muito importante que o irmão permaneça aí conosco, ok? Bem, eu quero lembrar os irmãos aquilo que nós já compartilhamos também, acerca dos 5 propósitos da oração. Quando nós oramos, nós precisamos lembrar que a oração ela tem 5 propósitos básicos, né? Primeiro, a oração, nós precisamos orar adorando a Deus. O que é adorar a Deus? É reconhecer quem Ele é, o que Ele faz, não é? Reconhecer as obras do Senhor. Então, irmãos, quando você orar, ore glorificando, exaltando o nome de Deus, reconhecendo quem Ele é, o que Ele faz. A oração, após esse momento de louvor, de adoração, nós precisamos confessar ao Senhor os nossos pecados. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos confessar os nossos pecados de pensamentos, de sentimentos, de ações, de palavras, não é? Então, a confissão de pecados. O terceiro momento da oração é o momento, então, de agradecimento, onde nós agradecemos ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Então, é muito importante que nós estejamos realmente expressando a nossa gratidão ao Senhor, né? A gratidão pelas bênçãos que Ele tem nos dado. O quarto momento da oração, como temos ensinado aos irmãos, é o momento da intercessão. Momento este em que nós nos colocamos diante da presença do Senhor e intercedemos por aqueles que necessitam, os motivos de orações que temos em prol de outras pessoas, sejam esses irmãos em Cristo, sejam essas pessoas que ainda não creem no Senhor Jesus, mas o momento em que nós clamamos ao Senhor, nosso Deus. E o quinto momento da oração, o momento em que então nós pedimos a Deus pelos nossos motivos pessoais, pedimos a Deus aquilo que necessitamos. Irmãos, como é importante compreendermos isso, não é? Muitas das vezes nós oramos só pedindo, não é? E nos esquecemos que a oração não é só pedir. A oração é adorar a Deus, a oração é confessar pecados, a oração é agradecer ao Senhor e a oração é interceder uns pelos outros. Então eu quero lembrar os irmãos sobre isso. Pratique isso. Aquela imagem que eu fiz está no Facebook da igreja, compartilhei também no nosso grupo de WhatsApp. Eu peço que os irmãos possam estar sempre recordando-se desse ensino acerca da oração. Queridos, vamos prosseguir. Nós já colocamos vários motivos, diversas orientações aos irmãos. A primeira palavra é de agradecimento, né? Nós queremos, assim como eu falei na quarta-feira, nós louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor por sua fidelidade, por sua provisão em nossas vidas. Nós temos sido testemunhas de que Deus Ele tem provido para nossas casas, para nossas famílias, não é? E por meio da fidelidade dos irmãos, membros da Primeira Igreja Batista em Pompeia, aqueles que congregam conosco, os irmãos têm sido fiéis a Deus na entrega do seu dízimo, e nós queremos agradecer ao Senhor. E também dizer à igreja que pela fidelidade dos irmãos, a igreja no mês de março, ela cumpriu com todos os seus compromissos, todos os compromissos financeiros da igreja foram quitados, foram saldados. E agora estamos hoje no primeiro domingo de abril, estamos aí iniciando um novo mês, cremos na provisão de Deus. Eu tenho falado aos irmãos sobre que nós não podemos ter nenhum membro da nossa igreja passando necessidade básica. Não é? O que é necessidade básica? Com o seu alimento diário, com as suas despesas básicas, com fornecimento de energia, de água. Então nós não podemos deixar nenhum membro da nossa igreja passar esse tipo de necessidade. Por isso que eu falei, se você porventura estiver passando alguma dificuldade em seu lar, por favor me comunique, manda uma mensagem para mim, para que nós possamos, como igreja, nos unir e ajudá-lo. E para isso precisamos, irmãos, que todos, aqueles que têm o seu trabalho, que têm o seu sustento, sejam fiéis a Deus no seu dízimo, que você possa estar fazendo a dedicação ao Senhor, a entrega ao Senhor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, temos ensinado à igreja que dízimo jamais é instrumento de barganha. Nós não damos para ser abençoados, nós não fazemos o dízimo meio de negociata com Deus, isso é abominável, mas nós entregamos nosso dízimo porque cremos que é uma doutrina bíblica,
cremos que é o meio pela qual Deus estabeleceu, né, para o sustento do ministério que a igreja realiza. E é muito importante, então, você que tem o seu sustento, você que tem trabalhado, que você possa ser fiel ao Senhor, entregando o seu dízimo, segundo a sua possibilidade também, ofertando. Então, eu quero dizer aos irmãos que você possa estar entregando o seu dízimo por quais meios? Você pode fazer a transferência bancária, aquilo que os tesoureiros já orientaram, uma prática já da igreja, né, dos membros da igreja, transferência bancária ou depósito bancário, ou se o irmão não tem condições de fazê-lo por depósito ou transferência, você pode procurar uns dos tesoureiros, entre em contato com eles, passe na casa deles e pode entregar, que eles farão o depósito no banco, ok? Então queremos aí orientar os irmãos acerca disso e agradecer ao Senhor, porque os irmãos têm sido fiéis. Então sejamos todos nós fiéis àquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. O irmão Maranzato está aqui nos perguntando como vamos proceder na ceia. Irmãos, uma pergunta muito importante, obrigado Maranzato, de trazer essa pergunta. A ceia do Senhor Jesus é para ser realizada quando a igreja está em comunhão fraternal presencialmente, ok? Então nós, nesse período de pandemia, nesse período de estarmos isolados, nós não vamos realizar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é um sacramento, a ceia do Senhor ela não confere nenhuma bênção especial, nós sempre ensinamos isso à igreja, ela é um memorial, nós o fazemos por obediência ao Senhor Jesus quando nos reunirmos, não é? A palavra fala muito bem sobre isso, quando a igreja se reúne. Então, não vejo base bíblica para fazê-la em nossas casas virtualmente. Não há sentido para isso, não há razão para isso, ok? Então, a orientação bíblica que eu trago aos irmãos é que nós sim vamos retomar a ceia quando estivermos novamente reunidos no templo, prestando culto ao Senhor, a igreja é a comunhão do corpo de Cristo. Então nós procederemos com a ceia do Senhor, tá certo? Então, eu sei que algumas igrejas têm adotado um procedimento diferente, respeitamos a liberdade de cada igreja de proceder como ela bem entende, mas entendo que essa prática não tem base bíblica para fazê-lo. Tanto é que nós, como batistas, nós não realizamos ceia nas casas, a não ser que faça-se um culto e toda a igreja seja convidada para esse culto e no culto todos participam. Nós não temos a prática de fazer a ceia na casa, como algumas igrejas fazem. Então fica aí a orientação. Obrigado, viu, Maranzato, pelo irmão ter feito essa pergunta, ok? Então vamos aí aguardar o retorno dos cultos presenciais, né? Estamos aqui o culto virtual, o retorno dos cultos presenciais para que possamos proceder dessa maneira. Tá certo, irmãos? Então fica aí o esclarecimento e também a orientação. Bem, irmãos, vamos então nesse momento orar agora ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua fidelidade, por sua provisão. Vamos orar pelas famílias, membros da Primeira Igreja Batista em Pompeia e também pelas demais famílias, mas especialmente para aqueles irmãos, agradecendo ao Senhor por sua provisão, crendo que nada vai nos faltar, e também pelos dízimos e ofertas que serão entregues ao longo dessa semana, que os irmãos estarão fazendo, nós estaremos fazendo, tá certo? Vamos orar então. Pai, nós queremos mais uma vez, Senhor Deus, diante da sua presença, reconhecemos que Tu és o Deus provedor. Reconhecemos, ó Pai amado, que o Senhor jamais deixará faltar os seus filhos. A Tua palavra se cumpra, Pai. Tu és fiel, Senhor. E, ó Deus querido, eu quero, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, te agradecer pelo trabalho que temos, pela capacidade que temos, ó Pai, de provermos, ó Deus, o nosso próprio sustento, Senhor Deus, gerarmos riqueza, Senhor Deus. Ó Pai amado, queremos te agradecer porque o Senhor tem conduzido os nossos governantes para que as famílias, ó Pai amado, ó Deus, menos favorecidas, ó Pai, possam receber o auxílio nesse momento. E, ó Pai amado, eu quero agora, ó Pai amado, em louvor e gratidão, Senhor, agradecermos a Ti pela provisão do Senhor dia a dia ao longo dessa semana, Senhor Deus. Ó Pai amado, que como fruto do nosso amor a Ti,
ó Deus, como fruto do nosso reconhecimento da provisão do Senhor. Ó Pai, possamos dedicar a Ti o nosso dízimo, ó Deus amado ao Senhor, entregando, ó Pai amado, com alegria, ó Deus amado, reconhecendo que Tu tens provido sobre nossas vidas. E ó Pai, também queremos Te agradecer, ó Pai amado, porque sabemos que nenhum membro da nossa igreja vai passar necessidade, Senhor Deus. E que à medida que surgir alguma necessidade de ajuda, Senhor Deus, de alguma família da igreja, ó Pai, nós estejamos prontos para socorrer. Estejamos prontos, ó Pai querido, como igreja, para dar o apoio básico naquilo que é necessário, ó Pai amado, aos nossos irmãos. Ó Deus, pedimos ao Senhor, provê, ó Pai amado, os recursos que precisamos. Ó Deus amado, dá-nos sabedoria para administrar nossos recursos. Que não seja um momento, ó Pai amado, de esbanjarmos, ó Pai, mas um momento de administrarmos, ó Pai, com prudência. Assim nós oramos e lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, vamos prosseguir. Hoje eu quero convidar os irmãos, nós vamos encerrar nessa manhã as 7 palavras de Jesus na cruz, não é? E, queridos, como foi, como tem sido e como sempre será extraordinário meditarmos, lermos a palavra de Deus e podermos reconhecer aquilo que a palavra nos diz, não é? E eu quero aqui tentar interagir com os irmãos, eu sei que existe aí um tempo de demora de resposta, mas quais são mesmo as 7 palavras da cruz? Os irmãos aí têm participado, né? Da última live eu perguntei, os irmãos conseguiram responder. Quem se lembra da primeira palavra de Jesus na cruz? Tenta aí, vamos lá, quem consegue responder mais rápido? Vamos ver quem é o primeiro que vai responder, não é? A primeira palavra de Jesus na cruz. Vamos só recapitular então. Daqui a pouco as respostas começam a aparecer, mas eu vou recapitular para ganharmos tempo, ok? Primeira, vamos olhar aqui e relembrar. Primeira palavra do Senhor Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É impressionante, nós temos falado isso ao longo dessa série, uma série temática. Aí, Maranzato, foi o primeiro a responder, chegou a resposta aqui do Maranzato: perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Nós temos visto que nessa série o Senhor Jesus usou da morte, da cruz, um símbolo de maldição, um símbolo de sofrimento, de tamanha e horrenda dor, para trazer palavras de vida. É impressionante isso, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele agiu na cruz. E ali na cruz, aquele momento agonizante, Ele trouxe 7 palavras. E a primeira palavra, dentro da ordem que nós apresentamos aos irmãos, foi uma palavra de perdão. Não é? Quando ali Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra do Senhor Jesus Cristo na cruz está em Lucas 23, 43. Ele fala ao ladrão na cruz. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós temos aí uma palavra de salvação. A segunda palavra de Jesus na cruz está em João 19, versículo 26 e 27, quando ele diz: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Não é? Então, essa foi a terceira palavra de Jesus na cruz. A quarta palavra de Jesus na cruz foi, aliás, então foi uma palavra de compaixão. A terceira. A quarta palavra de Jesus na cruz foi em Mateus 27, 46, né, quando Jesus falou: Deus meu, por que me desamparastes? Então, nós temos uma palavra de identificação. A quinta palavra de Jesus na cruz está em João 19, 28. Tenho sede. A sexta palavra de Jesus na cruz foi: está consumado, uma palavra de consumação. E hoje nós veremos a última palavra de Jesus na cruz, uma palavra de resignação. Então quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 46. Vamos então todos abrir nossas Bíblias
do Evangelho de Lucas, capítulo 23 a 46. Vamos orar e após a oração nós vamos ler o texto, iniciarmos o estudo de hoje nessa manhã, ok? Então quero convidá-lo mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos te louvar, te bendizer, exaltar o teu santo e precioso nome. Ó Pai, nós somos gratos ao Senhor por chegar até nós, ó Pai amado, o teu santo evangelho. Obrigado, Deus querido, por podermos essa noite, aliás, nessa manhã, ó Deus, ouvirmos, ó Pai, mais uma e última palavra de Jesus na cruz. Ó Deus querido, que mediante a revelação das Escrituras, ó Pai, mediante aquilo que teu Espírito Santo tem falado ao coração da tua igreja, do teu povo, nós possamos, ó Deus, ter a postura correta, possamos, ó Pai, ter a atitude certa, ó Pai, diante ao teu evangelho, diante a vida, diante a nossa caminhada tão passageira nessa terra. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, Lucas, capítulo 23, versículo 46, nessa manhã nós veremos a última palavra do Senhor Jesus na cruz. Diz assim, versículo 46, então, exclamando em alta voz, Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois disso, expirou. Queridos, olha como Lucas, ele deseja expressar esse momento da crucificação, esse momento final da crucificação, esse momento final que levou Jesus à morte em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e com ele nós também morremos para o pecado e fomos sepultados e ressuscitamos com ele. Jesus ele declara em alto som. Lucas ele quer enfatizar esse momento, o momento de finalização, o momento em que não somente está consumada a obra expiatória, a obra de Jesus Cristo na cruz, mas o momento em que ele diz assim, exclamando em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus havia concluído, Jesus havia terminado. Jesus havia, de uma forma definitiva, absoluta, única, histórica, finalizado a obra da redenção, a obra da salvação. Que diferença Jesus tem feito em sua vida? Eu queria te fazer essa pergunta agora. Eu queria que você parasse e pensasse um pouco sobre isso. Que diferença Jesus faz na tua vida? Quando você é exposto a essas 7 palavras de Jesus na cruz, o que mudou? Quando nós iniciamos algumas semanas atrás essa série, que terminamos agora, hoje, o que mudou na sua vida na maneira de reconhecer a pessoa de Jesus e a obra que ele veio realizar? Queridos irmãos, nós vivemos em tempos em que é lamentável, é terrível percebermos o quanto que as pessoas têm banalizado, têm ridicularizado, têm escarnecido, tem feito pouco caso, tem tratado com desdém a pessoa de Jesus, a obra de Jesus. Nós vemos dias, irmãos, terríveis, dias em que o mundo das trevas tem reinado e cada vez mais claro é percebido a ação maligna, o deboche para com o Evangelho de Jesus. Antigamente, alguns anos atrás, o que nós víamos sobre Jesus eram encenações teatrais, glamourosas, belíssimas, não é? Alguns anos atrás, o mundo foi impactado com aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, um filme extraordinário, um filme que retratou ali a agonia, a dor, o sofrimento de Jesus nessa perspectiva do relato do sofrimento, embora ele não demonstrou a questão espiritual, quando o nosso corpo é atraído a Cristo, quando nós somos crucificados e sepultados com eles, mas ali demonstrou de uma forma belíssima que Jesus sofreu por mim e por você. Isso alguns anos atrás. Eu não me recordo agora o ano em que o Mel Gibson lançou A Paixão de Cristo. Outros filmes também foram lançados mostrando, retratando
a obra de Jesus Cristo, o ensinamento com muita seriedade, com muito respeito, mas o que nós somos testemunhas dos últimos 3 anos para cá, irmãos, é um absoluto escarnecimento da pessoa e da obra de Jesus. O que nós estamos sendo testemunho nesses últimos anos é um deboche para que todos vejam. Não há mais pudor algum, não há mais temor algum a Deus. Nós vivemos numa sociedade depravada, pervertida, compactuada com Satanás. É isso que nós estamos vendo, somos testemunhas. Quando nós olhamos para aquilo que foi retratado tanto no Netflix, aquela série, aquele deboche, como nós vimos também nos carnavais em nossa pátria, queridos irmãos, vivemos tempos terríveis, tempos horríveis, tempos em que, não tenham dúvida, a ira de Deus brevemente será derramada, e por isso que é tempo de nós pregarmos o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, chorem na presença de Deus, confessem os pecados, recebam e criam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, irmãos, porque a ira de Deus virá, não tenham dúvida disso, sobre todos aqueles que permanecem réprobos, todos aqueles que permanecem incrédulos, sobre todos aqueles que permanecem altivos, sobre todos aqueles que não se arrependeram e não receberam Jesus Cristo, sofrerão a ira vindoura. Quando nós olhamos para essa última palavra de Jesus na cruz, nós precisamos, amados irmãos e irmãs, nos atentarmos ao fato de que Jesus ele fala: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Quando Jesus ele traz isso, nós precisamos, queridos, reconhecer que após essa declaração, de fato ali Jesus Cristo morreu. E ele fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com isso, então, queridos, a primeira questão que eu quero trabalhar com os irmãos é que nós precisamos reconhecer a obra de Jesus não só pela representação teatral bela, bonita, que vemos em muitos filmes sérios, que procuram ser fidedigno aos relatos bíblicos. Temos que repudiar, repugnar, temos que rejeitar essas últimas encenações nesses últimos anos que são demoníacas, que são pervertidas, né, que é uma afronta a Deus, e ai daqueles que assim procedem, porque vão sofrer o justo juízo de Deus se não se arrependerem e receberem Jesus. Mas o que eu quero então nessa manhã quando Jesus ele fala isso, irmãos, ele está mostrando que nós temos livre acesso ao Pai. É muito importante nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o contexto dessa palavra de Lucas. Por que Lucas ele registra esse momento final? E por que ele registra diferente e ele traz uma palavra que os outros evangelistas não trouxeram? É muito importante percebermos o contexto que o versículo está. Olha na sua Bíblia aí, Lucas capítulo 23. Nós lemos o versículo 46, não foi? Mas agora eu quero que vocês olhem, por favor, o versículo 44. Jesus fala assim, aliás, Lucas fala assim, já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido. E aí, irmãos, olha o que Lucas registra. E o véu do santuário se rasgou ao meio. E logo após Lucas registrar isso, e o véu do santuário se rasgou ao meio, após Lucas dizer isso, ele diz a última palavra. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dizendo isso expirou. É muito importante entendermos essa última palavra de Jesus na cruz dentro desse contexto aqui. A palavra de Deus nos mostra que no templo em Jerusalém havia o Santo dos Santos e havia
o véu que separava, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava, passava por aquele véu, e ali diante do Santo dos Santos ele oferecia o sacrifício para expiação de pecados. O templo, momento em que ali havia a arca da aliança, momento de derramamento, de perdão de pecados. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e ali ele oferecia o sacrifício ao Senhor, e ali então havia um momento de perdão de Deus sobre o seu povo, momento muito importante, muito precioso. E, amados irmãos, o que nós temos que entender, o que Lucas está mostrando aqui, é que a antiga aliança, ela foi agora concluída. E aí nós temos a nova aliança que é feita no sangue de Jesus. E o que Lucas está mostrando é que o véu do santuário se rasgou ao meio. É que agora então o sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus havia se consumado, havia se finalizado. Ou seja, o que Lucas está mostrando é que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele é tanto aquele que oferece o sacrifício, como é o próprio sacrifício oferecido por nós. Todo sacrifício já foi feito por Jesus na cruz para a remissão de pecados. Nós temos segurança de que a obra de Jesus é completa, é perfeita, é absoluta, é suficiente. Amados irmãos, nós podemos ter segurança do perdão de nossos pecados, a vida eterna, porque nós cremos a obra que Jesus fez por nós. Nós somos aceitos por Deus, nós somos justificados por meio da fé, por causa da obra que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Versículo 45 diz: e o véu do santuário se rasgou ao meio. Cumpriu-se as Escrituras, cumpriu-se o que fora predito pelos profetas, cumpriu-se, e agora o Senhor Jesus, Ele é esse novo e vivo caminho que temos ao Pai. Por isso que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar isso muito claramente. E aqui eu quero agora então, dentro da teologia bíblica, olharmos o que mais a palavra vai nos ensinar sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, autor aos Hebreus, ele vai explicar muito bem isso. Quando Jesus Cristo fala: Pai, o véu se rasgou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus, então, ele fala isso, Hebreus vai nos ajudar a entender um pouco mais. Hebreus 10, 19 e 20 fala: por isso, irmãos, olha só, queridos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Lembra que eu falei? Só quem entrava nesse lugar santíssimo era o sumo sacerdote, que o entrava uma vez por ano para expiar o pecado do povo de Deus. Então agora aqui, Hebreus está nos explicando isso. Por causa da morte de Jesus Cristo na cruz. Se você hoje pode chegar diante a presença de Deus Pai e orar e clamar, só pode fazer isso por causa de Jesus Cristo na cruz. Quando nós oramos em nome de Jesus, amém, irmãos, isso não é uma decoreba. Isso não é uma fórmula milagrosa, nada disso, mas é a confissão de fé. Nisto que a Bíblia está nos mostrando. Quando nós oramos e temos que orar no fim da nossa oração em nome de Jesus, amém, assim o fazemos porque cremos nisto. O véu se rasgou de alto a baixo e Jesus, ele fala a sua última palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o autor de Hebreus 10, 19 e 20, ele continua a falar e ele diz: por meio da cortina, isto é, tá vendo, irmãos, como é que o autor de Hebreus está explicando esse momento aqui? Não é da morte de Jesus na cruz? Como é gostoso olharmos isso na palavra de Deus? Como é bom termos uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica?
Uma fé fundamentada somente naquilo que as Escrituras nos afirmam? Vamos lá. Versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, como é precioso isso para nós, não é, nessa manhã reconhecermos isso. Mediante a obra de Jesus na cruz, por meio do seu corpo entregue por nós. Jesus morreu a morte, Jesus, ele morreu, ele venceu a morte para nos dar livre acesso ao Pai. Então é muito importante nós declararmos isso e termos essa convicção de fé. Nós temos plena liberdade de entrar no lugar santíssimo, porque Jesus Cristo ofereceu o seu corpo, Jesus Cristo ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. E aí então nós temos aquilo que a igreja já conhece na palavra de Deus, a questão da obra regeneradora que o Espírito de Deus fez em nossas vidas, que Deus faz em nós, a palavra de Deus que nos limpa, a palavra de Deus que nos dá a sabedoria e o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Vamos então, irmãos, entender um pouco mais sobre isso. Quando Jesus, então, na sua última palavra na cruz, o que nós temos que entender é que Jesus Cristo, ele é, portanto, o nosso sumo sacerdote. Jesus Cristo é aquele que nos apresenta diante ao Pai. Nós todos individualmente somos sacerdote, aquilo que nós cremos, não é? É o livre sacerdócio, o sacerdócio universal do crente. Por isso que nós, como crentes no Senhor Jesus, temos livre acesso ao Pai. Por isso que nós não precisamos que outra pessoa ela nos leve à presença de Deus, a não ser Jesus Cristo. Por isso que nós não oramos a imagens, por isso que nós ensinamos e mostramos que Maria não é intercessora, mostramos que os santos do catolicismo ou qualquer outra religião não é mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo é. Por isso que nós cremos e declaramos a exclusividade da obra de Jesus Cristo na cruz. Hebreus 9, olha na sua Bíblia aí, Hebreus 9, 25 a 28, o autor aos Hebreus também vai nos mostrar acerca desse ensino bíblico, dessa doutrina que a palavra de Deus nos traz. Hebreus 9, 25 a 28 fala assim: Ele também não se ofereceu muitas vezes. Irmão, isso aqui é muito importante entendermos, tá? Porque muitas doutrinas querem ensinar que Jesus Cristo, como ainda estivesse na cruz pendurado e sofrendo agonia. Muitas doutrinas querem ensinar que Jesus ainda está expiando os pecados, Jesus ainda está sofrendo por nós. Essa doutrina é errada, não é bíblica, tá bom? Então fala assim, Hebreus 9, 25 a 28. O sumo sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Está explicando o que acontecia na antiga aliança. Porém, olha só agora na nova aliança. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Irmãos, olha que texto preciosíssimo de Hebreus. Como esse texto nos ensina tantos
ensino nos mostra tantos ensinos preciosos da palavra de Deus. Primeiro, ele mostra aquilo que eu disse lá no começo. Explica a obra que o sumo sacerdote dentro da religião, dentro da antiga aliança, a religião judaica se fazia antes da vinda de Jesus Cristo. O sumo sacerdote entrava, oferecia o sacrifício, entrava no lugar santíssimo para a remissão de pecados. Ok? Agora, em Jesus Cristo, isso não precisa mais. Jesus já fez isso, irmãos. É um fato histórico, único, completo, perfeito, absoluto. O perdão de nossos pecados, a obra que Jesus Cristo fez para nos salvar, já foi feita, já foi consumada. O que eu e você, o que nós precisamos é crer nisso. Nós não temos que entregar nossos pecados a Jesus, o pecado a Ele. Não, Ele já fez isso, a obra já foi feita. O que nós precisamos é crer. Crer na obra que Jesus Cristo fez na cruz. Crer que Ele já pagou pelos nossos pecados. Crer que Ele já derramou o seu sangue para nos purificar. Crer. Então, crendo, nós o quê? Nos apropriamos, nós confiamos, nós descansamos nessa obra que Jesus fez por nós. Então, quando nós oramos a Deus, nós oramos o quê? Louvando ao Senhor. Nos arrependemos, sim, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, eu tenho consciência quanto eu pequei contra Ti. Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Deus, eu creio que essa dívida já foi paga. Senhor, eu creio nisso. Ok? Você não está entregando para Jesus expiar agora. Não, isso já aconteceu, irmãos, lá no passado. Ok? Muitas pessoas acham que Jesus está sofrendo agora. Jesus não está sofrendo agora. Ele já sofreu, já está consumado, já foi feito. E por isso que o autor aos Hebreus, ele fala isso com muita clareza. E olha só a continuação do versículo 25, 9:25. Ele fala assim: pois Cristo não entrou no sacrifício feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, mostrando que ele é o sumo sacerdote, mostrando que ele intercede por nós, ok? Ele também não se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo de ano em ano com o sangue de outro, ou seja, com o sangue do cordeiro, nem era o sangue do sumo sacerdote, não é? Era o sangue do cordeiro que era imolado. Versículo 26. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes. Então, aquilo que estamos falando, né? Aí o autor aos Hebreus fala, desde a fundação do mundo. Então, Jesus, ele se ofereceu uma única vez, mas agora, na consumação dos séculos, quando é isso? Lá, quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, cravado na cruz. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Aquilo que eu já expliquei na mensagem anterior, não vou ficar repetindo para não me delongar. Vocês podem ouvir a mensagem anterior, né, quando ele fala tenho sede, né, quando ele fala está consumado. Irmãos vão acompanhar isso nessas últimas duas. Então, e aí então ele fecha isso daqui, irmãos. O véu se rasgou de cima a baixo, não é? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mostrando então que a obra de Jesus Cristo, ela é única, é um fato histórico, nós temos livre acesso ao Pai. E aí então, queridos, vamos lembrar aquilo que Paulo fala a Timóteo. Lá em Timóteo, nós irmãos estão lembrados, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo fala a Timóteo, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Não é? Então, o que nós precisamos entender é exatamente isso. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é a plena certeza e confiança que Jesus abdicou de sua vida, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Não é? Ele nos dá agora uma nova vida. Por isso que Paulo lá em Gálatas, ele vai falar, estou crucificado com Cristo
E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí, irmãos, o que é muito interessante, quando nós fazemos uma comparação dessa série, a primeira palavra de Jesus na cruz, a última palavra de Jesus na cruz, ele fala Pai, não é? Primeiro, lembram? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E qual é que é a última? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é muito lindo isso, porque Jesus, então, ele inaugura esse novo relacionamento com Deus como um pai que ama o seu filho, como um pai que cuida. E aí a doutrina bíblica vai nos mostrar que nós fomos adotados por Deus. Outrora estávamos perdidos, éramos rebeldes, éramos escravos do pecado, éramos filhos da ira, éramos filhos do diabo, não é? Mas agora em Jesus Cristo nós fomos o quê? Nós fomos redimidos, nós fomos comprados no mercado de escravos, Jesus Cristo pagou o preço de nosso pecado, Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, não é? Para que agora então em Jesus Cristo possamos dar nossa vida por ele, para o louvor da glória de Deus, não vivemos mais como escravos do pecado, mas sim livres em Cristo para fazermos a vontade de Deus, nosso Pai, e cumprirmos o propósito de Deus em nossa caminhada terrena. Então eu pergunto a você isso, você tem esse relacionamento com Deus como Deus que é Pai? Irmãos, isso é muito precioso, né? Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de insegurança, um relacionamento de medo, mas sim um relacionamento de temor, um relacionamento da consciência de que vamos prestar conta a Deus, a consciência de que precisamos viver para a glória de Deus, mas não na base do horror, não na base do medo, não na base da imposição, mas sim, como eu tenho falado muitas vezes aos irmãos, como fruto do reconhecimento do amor de Deus por minha vida. Esse amor de Deus me constrange e por Deus ter me amado e por Deus ter me atraído a Cristo, por ter sido morto, crucificado, sepultado com Cristo, ressurreto com Cristo para uma nova vida. Então eu amo a Deus e o meu amor a Deus é fruto primeiro do seu amor por mim. Então é muito importante perceber isso, porque Jesus, ele morreu confiando, não é? Ele morreu sabendo, ele morreu se alegrando pela obra que ele fez para nos salvar. E lá em João 3, 17 e 18, Jesus fala assim: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a primeira vinda de Jesus Cristo é essa vinda de salvação, não é? A primeira vinda de Jesus Cristo é essa vinda para remissão. A primeira vinda de Jesus é essa vinda para cumprir a promessa de reconciliação de Deus, que Deus fez para reconciliar o homem consigo, não é? E aí então, amados irmãos, nós temos a segurança. Agora, a segunda vinda de Jesus é de juízo, nós sabemos disso. Jesus vem, então, e ele vem com toda a majestade e glória e vem para julgar, mas a primeira vinda não. E aí, versículo 18 fala: quem nele crê não é julgado, não é? Então, quem crê no Senhor Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é muito importante nós crermos nisso, né? Declararmos isso. Então, as 7 palavras de Jesus na cruz, que nós vimos nessas últimas 7 transmissões, os irmãos reconheceram isso: uma palavra de perdão, uma palavra de salvação, uma palavra de consumação, uma palavra de identificação, uma palavra de aflição, uma palavra de compaixão, não é? E aí então agora a palavra final, que é a palavra de resignação. E a palavra essa que nos mostra que nós somos salvos, então, pela obra de Jesus, pela fé. Lá em Efésios 2, 7, 8 fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não é? Então, quando o Senhor Jesus ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus ele está justamente nos mostrando que ele é o nosso sumo sacerdote, que ele intercede por nós, o véu se rasgou de cima a baixo, então nós temos livre acesso a Deus Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus ele veio o quê? Jesus Cristo ele veio para nos salvar, não é? Jesus Cristo veio para nos
nos redimir. E então, diante de tudo isso, querido, eu quero que você possa meditar sobre isso, não é? É que você possa pensar no seu relacionamento com Deus, possa pensar na sua vida, como você está vivendo. Esse período de quarentena é um período muito precioso para revermos muitas coisas em nossas vidas. É para você parar e perceber quantas vezes você deu privilégio às coisas do mundo, amou mais o mundo do que a Deus. Você buscou as coisas do mundo e não buscou as coisas de Deus. Deus está te dando a oportunidade de, quando nós voltarmos essa quarentena, voltar com uma nova postura, voltarmos com uma atitude de servos, que amem o Senhor, que amem uns aos outros, que você possa ser um discípulo sadio de Jesus. Quando voltarmos, não fique em sua casa, não deixe de participar dos cultos. É muito triste vermos a igreja vazia domingo de manhã, é muito triste vermos a igreja vazia domingo à noite. E muitos não estão porque não querem estar, porque escolheram ir para outros lugares. Ninguém é obrigado, ninguém está sendo imposto, mas se você recebeu Jesus como Senhor Salvador, você tem um mínimo dever de estar em comunhão com a igreja. Não deixe as coisas de Deus em segundo plano em sua vida. Você está sendo impedido hoje de estar em comunhão com a igreja, essa comunhão presencial. Isso é importante. Eu agradeço a Deus por isso, e eu espero, irmãos, que isso seja uma correção de Deus para a igreja. Eu espero que isso seja um meio que Deus está usando para despertar a igreja, para a igreja ver que ela amou mais o mundo do que a Ele, para que a igreja veja que ela se importou mais com a carreira profissional, mais com ganhar dinheiro, mais com ter riquezas, do que a comunhão fraternal, o serviço. Olha a necessidade que a nossa igreja tem, não é? A necessidade de irmãos trabalhando, a dificuldade que a gente tem de termos líderes comprometidos, líderes dedicados, termos membros dedicados, membros comprometidos. Eu peço a Deus mesmo que isso seja uma correção de Deus para a vida da igreja, um despertamento dos irmãos, para que quando nós voltarmos não continue sendo o que era, mas que a gente possa realmente tomar uma postura nova para a glória de Deus, como resultado do nosso amor a Ele, como amadurecimento para a igreja, como a nossa conscientização, de que o pouco tempo que Deus nos dá de vida nessa terra seja de dedicação e de amor, tá bom? Que o irmão possa pensar nisso, que a irmã possa pensar nisso, que você deixe de ficar em casa quando o culto voltar. Pare com isso de ficar assistindo o culto pela internet na sua casa. Se você pode ir ao culto, vá para o culto. A não ser que você não possa, esteja enfermo, uma situação que de fato e verdade, diante de Deus, te impeça a ir para o culto, aí você então não vai. Mas que essa quarentena seja para a nossa igreja, para a primeira igreja batista em Pompeia, uma correção de Deus. Seja a demonstração da graça, da misericórdia de Deus para despertar a primeira igreja batista em Pompeia. Nós somos uma igreja com 170 membros. E, amados irmãos, não é aceitável que nós tenhamos 100 pessoas no culto à noite, 120 pessoas no culto à noite. Não é aceitável que domingo de manhã nós tenhamos 30 pessoas, 40 pessoas, 60 pessoas. Isso é uma vergonha. Então nós precisamos mudar, queridos. Então eu falo isso com muito amor aos irmãos, olhando para essas 7 palavras de Jesus na cruz, olhando para a obra que Jesus Cristo fez na cruz, e que nós possamos com amor, com dedicação, amor uns aos outros, amor a Deus, amor aos perdidos. Nós temos uma grande obra para realizarmos, uma grande tarefa para realizarmos. Eu tenho falado aos irmãos ao longo já de muitos e muitos anos, já são 11 anos com os irmãos. Esse mês de abril eu completo 11 anos de pastorado com os irmãos. Irmãos, há muitos anos nós temos falado, irmãos, vamos olhar para os mais de 17 mil pessoas em Pompeia que não são salvas. Precisamos evangelizar, precisamos testemunhar, precisamos anunciar o evangelho. E a resposta é tão pífia, ela é tão distante do que pode ser. Então, a minha oração, o meu pedido a Deus é que Ele use essa quarentena para dar um chacoalhão na tua vida, na tua casa, na tua família, bem como na minha também. E a gente possa tomar uma postura nova de hoje em diante. A gente possa viver a vida cristã com mais entusiasmo, com mais fervor, com mais ânimo,
com a gratidão a Deus, que você possa valorizar o culto domingo de manhã, o culto domingo à noite, o culto de quarta-feira. Irmãos, é muito vergonhoso numa quarta-feira nós só termos 3, 4 pessoas no culto de oração, 5, 6 pessoas no culto de oração. É muito triste, não é? Então eu estou aproveitando aqui esse momento em que nós fomos expostos às 7 palavras de Jesus na cruz, trazer essa palavra à igreja. Com muito amor eu faço isso, irmãos, com muito amor e temor diante de Deus, tá? Não havia planejado falar isso. Eu creio que Deus está movendo meu coração, o Espírito de Deus está me dirigindo a falar isso aos irmãos, para que seja um motivo de reflexão, para que seja um motivo para que você possa reavaliar a sua vida. Avalie aonde a tua vida está te levando, avalie para onde os teus caminhos estão te levando, e que a igreja ela possa viver um avivamento da parte de Deus, que o Espírito Santo de Deus venha vivificar as nossas vidas, venha vivificar a primeira igreja batista em Pompeia, e que, para a glória de Deus, irmãos, possamos anunciar o Evangelho com intrepidez, com ousadia, que, para a glória de Deus, nós possamos ser uma igreja fervorosa na comunhão, fervorosa na adoração, fervorosa no serviço, fervorosa na evangelização, fervorosa no ensino. Que, para a glória de Deus, nós possamos viver isso. Essa é a minha expectativa. É isso que eu tenho no meu coração como pastor da primeira igreja batista em Pompeia. Que Deus use essa quarentena para nos corrigir, para nos restaurar, para nos reconciliar. E outra coisa muito importante, se você tem ferida com algum irmão, se você tem tristeza com algum irmão, que essa quarentena sirva também de correção de Deus, para que você se reconcilie com quem você está ferido, para que você perdoe, para que você peça perdão, para que você reate os relacionamentos, para que você possa cumprir a palavra de Deus. A igreja está sendo ensinada. Lembre-se dos 25 mandamentos recíprocos. Então, irmãos, não é aceitável que quando retornarmos, retornemos como estávamos. Não é aceitável que quando retornarmos à comunhão fraternal presencial, aos cultos presenciais, seja como era. Porque se for, vai ser muito triste, vai ser uma grande vergonha, vai ser uma grande demonstração de indiferença da igreja a Deus, uns aos outros e aos perdidos. Que o irmão possa meditar nessa palavra final que eu estou trazendo, não é? E você possa pensar nisso. Quando Jesus, então, ele diz a última palavra na cruz dessa série, ele fala: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Jesus, ele quer que eu e você tenha essa mesma segurança na hora da nossa morte. Opa, é isso aí. Eu vou morrer um dia. Você vai morrer um dia. Pode ser que seja daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a algumas décadas, não sabemos. Mas, querido, que quando chegar a hora da sua morte, a hora da minha morte, nós possamos nos lembrar dessas palavras de Jesus, porque vivemos crendo nessas palavras. E quando chegar a hora do nosso último suspiro, com a nossa consciência limpa diante de Deus, com a certeza de que nós consagramos a Deus a nossa vida, não por imposição, não por obrigação humana, mas como fruto do nosso amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro. A consciência de que dedicamos para Deus o melhor dos nossos dons, talentos, habilidades e recursos. A consciência de que vivemos nesse mundo para a glória de Deus. A consciência de que cumprimos a vontade de Deus. Possamos, assim como o nosso Senhor Jesus, certos da vida eterna, do perdão de nossos pecados, falarmos a Ele: Pai, em Tua mão entrego o meu espírito. Sabe quem fez isso, irmãos? Não foi só Jesus.
Estevão fez isso. Estevão, quando ele estava sendo apedrejado por causa do Evangelho, quando Estevão estava tendo seu corpo dilacerado pelas pedradas que os judeus jogavam em seu rosto, quando Pedro tinha cortes profundos, o seu corpo agonizando, quando Estevão estava nesse momento, Lucas registra que ele viu os céus abertos e ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vai chegar a sua hora e vai chegar a minha hora, irmãos. Que eu e você estejamos preparados para essa hora. Que quando chegar a hora da nossa morte, nós não venhamos nos desesperar. Quando chegarmos à hora da nossa morte, seja na juventude, seja na velhice, seja na adolescência, seja na infância, que quando chegar a hora da nossa morte, com a nossa consciência limpa diante de Deus, certo de que consagramos o melhor para Deus, certo de que, se fomos bons profissionais na empresa que trabalhamos, fomos melhor ainda na igreja que nós servimos. Certo de que, assim como nós gastamos bem nosso dinheiro, acumulando riquezas, nós fomos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos. Certo de que a Deus não demos o resto, a Deus não demos a sobra, a Deus não demos o que nos foi conveniente, mas fizemos sempre o melhor. E quando erramos, arrependemos, pedimos perdão e caminhamos certos. E quando chegar a sua hora, a minha hora, nós possamos dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, porque essa hora vai chegar. Vamos orar? Que essas 7 palavras de Jesus na cruz seja para o seu, primeiro, a sua verificação se a sua fé é bíblica. Seja primeiro para a sua verificação se você já nasceu de novo, se você é regenerado, se você realmente crê na obra de Jesus na cruz. Se você realmente crê que você foi atraído a Cristo, foi crucificado, sepultado com Ele, você ressuscitou com Ele para uma nova vida de amor e obediência a Deus. E você verificando que, sim, eu creio nisso. Sim, eu creio nesse Evangelho, no Evangelho de Deus. Então que a partir de hoje, dia 5 de abril de 2020, você estabeleça um propósito diante de Deus, de amá-lo sobre todas as coisas e fazer a vontade dele. E você então, na hora da sua morte, possa dizer: Pai, Senhor Jesus, como Estevão disse, recebe o meu espírito. Vamos orar. Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Primeiramente, clamamos ao Senhor, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, pelas tantas vezes que nós não te amamos. Perdoe-nos, ó Pai, pelas tantas vezes que nós amamos mais o mundo do que o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, porque tantas vezes deixamos de ser fiéis ao Senhor para sermos fiéis aos nossos próprios desejos e vontades. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa incredulidade. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa negligência. Perdoa-nos, ó Pai, porque deixamos o Senhor, deixamos as coisas do Teu reino em último plano em nossas vidas, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós amamos mais o nosso trabalho do que o serviço ao Senhor na Sua igreja. Perdoa-nos, ó Pai amado, porque amamos mais o mundo do que nossos irmãos em Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, por sermos tantas vezes, ó Pai, maledicentes, fofoqueiros. Perdoa-nos, ó Pai, porque tantas vezes causamos intriga. Perdoa-nos, ó Pai, porque tantas vezes, ó Deus, falamos mal uns dos outros. Guardamos amargura e ódio em nossos corações uns dos outros. Perdoa-nos, ó Pai amado, porque tantas vezes,
maldizemos o teu nome, maldizemos, ó Pai, a sua igreja, maldizemos uns aos outros. Perdoa-nos, ó Pai. Ó Deus querido, por vivermos o Evangelho de fachada, um Evangelho tão raso, um Evangelho medíocre. Perdoa, Pai, a sua igreja. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, onde caímos. Ó Pai amado, que cada irmão, que cada membro, ó Pai, da primeira Igreja Batista em Pompeia possa se lembrar da Tua palavra, da Tua advertência ao Senhor Jesus. Quando o Senhor escreve às igrejas na Ásia Menor, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volte às práticas do primeiro amor. Ó Pai, que em cada um de nós, ó Deus, possamos, ó Pai, em Tua presença, Senhor, nos lembrarmos, ó Pai, aonde foi que tropeçamos, aonde foi que deixamos de Te amar, aonde foi que deixamos de amar uns aos outros, aonde foi que deixamos de amar a Sua igreja. Ó Deus querido, que nós clamamos a Ti, ó Pai amado, que o Senhor nos purifique, ó Pai, de todo o pecado, de toda injustiça. O Senhor nos perdoe, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, que Jesus Cristo, a Tua destra, intercede por nós. Nós cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós cremos, ó Pai, que Jesus é nosso advogado. Ó Pai, o que eu clamo ao Senhor, ó Pai, nessa quarentena, é aquilo, ó Pai, que a Tua igreja tem intercedido, ó Pai, ao longo de anos e não vivemos ainda. A Tua igreja ainda não experimentou, Pai, ela não viveu essa vivificação que só o Senhor traz. Perdoe-nos, ó Pai, pela nossa incredulidade, pela nossa apatia, pela nossa frieza. Perdoa-nos, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha mover no coração da Sua igreja, ó Pai, daqueles que o Senhor regenerou, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai de amor, trazer o primeiro amor à Sua igreja em Pompeia, Senhor. Não permitas, ó Pai, que continuemos a ser essa igreja que o Senhor vomita, ó Pai. Que haja quebrantamento, Senhor Deus, que haja arrependimento, confissão de pecados, ó Pai, individualmente, ó Pai. Que esse tempo de quarentena, Senhor Deus, seja um tempo para o louvor da Tua glória, Senhor. Porque nós queremos que o Senhor proverá para os seus, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Levante a Sua igreja, ó Pai, nessa cidade, para o louvor da Tua glória, Senhor. Dá-nos ousadia e intrepidez em Teu Espírito Santo, ó Pai, para vivermos o Teu Evangelho e proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. Faça uma história nova, Pai, na vida da Sua igreja, para o louvor da Tua glória. Eu clamo, Senhor, por isso, Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Pai, aviva a nossa juventude, ó Pai, nossos adolescentes, nossos jovens, ó Pai. Ó Pai, adolescentes nossos que estão, adolescentes, jovens, ó Pai, que estão tão perdidos, ó Deus, estão fingindo, ó Pai, estão usando máscara, Senhor. Adultos, homens, casados, ó Pai. Ó Pai, remova as máscaras, ó Pai, remova, ó Pai, a iniquidade do meio do Seu povo, Pai. Aviva a Sua igreja, Senhor, eu te peço isso, Pai, tem misericórdia de nós, para o louvor da Tua glória. Que nós possamos, ó Pai, nos levantar como igreja que Te ama, que ama a Tua palavra, que ama uns aos outros, que ama os perdidos e cumpre a Sua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Bem, irmãos, que nós possamos viver isso, né? Que nós possamos nos alegrar e sabemos que chegará o dia em que estaremos diante ao nosso Deus, ao nosso Salvador, e que assim como Estevão falou, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, você esteja pronto, eu também esteja pronto para dizer o mesmo quando a nossa hora chegar. Mas enquanto a hora não chega, irmãos, vivamos para a glória de Deus. Preguemos o Evangelho, vivamos o Evangelho, que seja um tempo novo para a vida
de cada membro e congregado da primeira Igreja Batista em Pompeia. Que seja um tempo novo de Deus para nossas vidas. Vamos continuar na quarentena, cumprindo as ordens dadas nesse período de calamidade. A nossa igreja só vai voltar ao culto presencial, às atividades presenciais, quando o Ministério da Saúde sinalizar que isso é possível. Então, por tempo indeterminado, estamos suspensos, né, essas atividades presenciais, mas vamos continuar os nossos cultos online. Vamos continuar o culto de oração, domingo de manhã, domingo à noite. E eu quero que nós comecemos a sonhar com esse retorno. Eu quero que nós comecemos a clamar a Deus por isso, não é? E que nós retornemos com uma nova disposição, que nós retornemos com uma nova postura. E esse retorno, no domingo pela manhã, nós vamos fazer um café da manhã bem gostoso, tá bom? Então, vai ser um domingo diferente, um momento de celebração, um culto. Nós não vamos, o primeiro domingo não vai ter escola bíblica, né? Nós vamos começar como? Um culto ao Senhor, né? Um culto matinal com louvor, adoração, mensagem, pela manhã. Nós vamos começar primeiro com o café da manhã, por causa dos nossos vizinhos, para não termos música muito cedo e causarmos algum tipo de transtorno. Então nós vamos iniciar 9 horas, quando for iniciar um café da manhã gostoso, a gente vai ter um momento aí de café até umas 10h30, e 10h30 a gente começa o culto, né, talvez 10 até 11, 10h30 até 11h30, depois eu vou analisar direitinho e passo para os irmãos, tá bom? Mas que nós possamos nos preparar para isso, começarmos já a sonhar com isso, a orar por isso, porque eu creio que vai ser muito bom, vai ser muito gostoso podermos estar juntos novamente, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Eu não vou interromper a transmissão, eu vou colocar aquela música Ele Vem para Te Salvar, lembra? Do Ademar de Campos? Então, eu peço que você não saia, que você continue aí conectado. O que nós vamos fazer? Nós vamos terminar louvando e adorando a Deus com essa música, tá bom? Estou procurando aqui no computador para colocar, só um pouquinho. Aí a gente encerra esse momento nosso de culto, né? Louvando ao Senhor com essa música da Ademar de Campos, Ele Vem para Te Salvar. Deixa eu tentar achar aqui. Bem. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo com essa música belíssima. Ele vem para te salvar, cadê? Achei. Vamos lá, irmão, vamos todos juntos então louvar o Senhor. Eu vou fazer uma oração final e 19 horas a gente volta com o culto, ok? Então, nos ajude, esteja participando, compartilhe o máximo possível com os irmãos, tá? Tivemos aí 30 pessoas conectadas, podemos muito mais do que isso, né? Já chegamos já a 69, então eu peço aos irmãos que estejamos aí juntos, ok? Então vamos lá, eu vou colocar a música aqui, enquanto nós encerramos. Vamos louvar o Senhor. Louve a Deus, cante aí. Eu não vou cantar para não atrapalhar, tá bom? Vamos lá, vamos ouvir. Cante aí e eu ouço aqui. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então
Amém, irmãos. Glória a Deus. Que bela canção. Hoje nós, então, expressamos nosso louvor e adoração a Deus com essas 3 músicas da Ademar de Campos, né? Grande é o Senhor, Ele é exaltado e agora Ele vem para te salvar. Que Deus o abençoe, que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana, iniciamos hoje. Quero lembrar os irmãos, às 9 horas, estamos aí de novo juntos, né, podendo dar continuidade aos nossos cultos online, devocional da PIB, né, estamos chamando. É muito importante, então, que todos os irmãos estejam participando, tá certo? Desejo aí ter uma participação mais efetiva dos irmãos. Nós estamos com 26 pessoas agora, nos alegramos muito, estamos muito felizes em poder estar juntos aí louvando o nosso Deus, tá? Deus o abençoe, tenha um ótimo dia, juntos somos mais. Coraçãozinho. Valeu, queridos. Deus abençoe. Ótimo dia. Tchau, tchau.